Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês aí de casa. Espero que vocês tenham passado o Natal com a família maravilhoso. E nós estamos agora no fim do ano, né? Essa semana os preparativos para o ano novo. Não é isso, Rebouças? Exatamente. Ano novo, cheio de novidades. Dunas do Camarão aqui no Porto das Dunas bombando. Quer comer um camarão? Quer comer um peixe? Quer comer uma peixada cearense? É aqui. Dunas do Camarão, do lado do posto de gasolina aqui do Porto das Dunas. Fica a dica aí que é do meu parceiro aqui, Rebouças. E tem uma coisa. Se fosse ruim, eu meti o pau, doa quem doer, ele sabe disso. Não, Rebouças? Quer passar um Réveillon olhando pros fogos, né? É isso aí. Boa comida lá. Dunas do Camarão. Tá bem. Vem que é muito top, muito top, muito top. Eu fico chateado que o volante me cobra a conta. Aí eu não quero pagar, viu, produção? Os 10% ele cai, ele fala, ei, Marcelo, tu é mão de vaca. Não quero. Bicho! O cara manda tirar 10%. Eu vou pagar. Eu falo, cara, vem cá, eu venho aqui, tô no teu restaurante, tô gastando, e eu tenho que pagar para me servir? Ah, me poupe, né? Mas e aí, Rebouças, como é que você tá? Pois é, graças a Deus tudo bem, né? Como o Marcelo disse, que o Natal tenha sido realmente abençoado para você e sua família. Estamos aí em um final de ano totalmente atípico no Brasil, né? Aí as pessoas com os nervos à flor da pele, né? Infelizmente misturando até religião com política, misturando coisas que não tem que ser misturadas. Tem que dar uma pausa e né? vamos ver o que vai acontecer. Né? Tem coisa que não tem que misturar. Se você é uma pessoa que se diz cristã, você tem que estar preocupada com o reino do céu, não é com quem vai governar, com quem não vai não. Negócio de sobe a rampa, não sobe a rampa, desce a rampa. Meu amigo, o que importa é ir para a glória. Então, se você é cristão, o que importa é isso. Mas é isso. Vamos aí nessa semana aí. Hoje, terça-feira, nós temos aí até o domingo, né? Na verdade, até o sábado. Para os preparativos. Né? Os preparativos para ver o que vai acontecer. Bom, e hoje nós estamos aqui com um convidado para lá especial, o advogado especializado na área tributária, na área comercial, enfim, o doutor Rodrigo Goldi, e vai nos falar um pouco sobre as regras que os estabelecimentos têm que seguir de acordo com o Código do Consumidor. Fiquem ligados, né? Está tendo uma confusão no mercado imobiliário, né, doutor? Também. Me parece que os índices aumentaram, além da conta, a inflação deu uma estourada aí, tem essa confusão, nós vamos tratar de tudo isso. Doutor, muito obrigado por aceitar nosso convite e levar essa informação ao público de casa, que é tão importante, que é o nosso consumidor. Cada dia que se passa, ele está sendo mais lesado e tem que realmente tomar os cuidados e tem que realmente ouvir essas reportagens que nós fazemos aqui na Feira de Contas, essas informações que nós levamos, enfim, ficar ligado, porque as coisas estão... Eu sempre digo, as coisas, tantas leis, e ao invés de melhorar, a tendência é piorar. E o consumidor desavisado não consegue acompanhar os direitos, né? E aí a importância, como você está comentando aqui, a gente tem que divulgar as informações do direito do consumidor. Com tanto certeza. Para a população, como até para o comerciante, para o pequeno comerciante, que muitas vezes é desavisado, né, dos direitos e deveres. E é como você bem disse, Marcelo, tantas leis e parece que a coisa faz é piorar. A legislação consumerista do Brasil é uma das mais avançadas do mundo. Né? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor traz uma legislação realmente de proteção ao consumidor das mais avançadas do mundo. O problema é que no Brasil tem aquele velho costume e que gerou um ditado, né? A lei que pega e a lei que não pega. Né? Fizeram a legislação de obriga todo e qualquer comerciante a ter um exemplar do Código de Defesa e Proteção do Consumidor exposto no seu estabelecimento, mas aquilo serve de enfeite. Porque, na verdade, se você for
requerer, o consumidor for requerer, né? Ali, né, nós vamos entrar mais aqui com o Dr. Gondim, mas, por exemplo, nós não temos até hoje no Ceará, e em pouquíssimos estados do Ceará tem, uma delegacia do consumidor, que é o chamado DECOM, que aqui chamam de DECOM, que na verdade não é DECOM, é PROCON, é uma Procuradoria do Consumidor, que é do Ministério Público. O DECOM não existe, nunca existiu, né? Que é a Delegacia do Consumidor. Para quê? Para apurar os crimes praticados contra o consumidor que estão tipificados lá no Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Né? Mas aí nós vamos, acho que falar mais agora um pouco sobre a questão do pós-natal, não é isso, doutor? Vamos lá. O que é interessante nesse período, pessoal, é sabermos os direitos do consumidor em relação à questão da compra dos presentes de Natal, que se entregou para as famílias e tudo, as compras pela internet, as compras de forma presencial, e quais são os direitos e deveres daquele produto. Daquela relação de consumo. Né? E o que é que acontece? Há um entendimento de que tudo a empresa tem que trocar. O comerciante tem que trocar tudo que o Naquela consumidor... Câmara. Naquela câmara. Tá. Há um entendimento de que a empresa tem que trocar tudo que o consumidor vem a adquirir. Mas não é bem assim. Existem algumas regras a seguir e que a gente está aqui para expor. Por exemplo, se o consumidor vai numa empresa, num determinado comércio e compra, vendo a mercadoria, pegando naquele produto, o comerciante não tem obrigação legal de trocar o produto se não tiver defeito. Se tiver defeito, evidentemente, ele vai estar protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, na grande maioria, o cliente procura o comerciante e, por uma questão de bom senso, de costumes, o comerciante acaba trocando a mercadoria por outra, da mesma espécie e qualidade. Deixa eu só vamos minuciar melhor isso para o nosso público em casa entender. Eu cheguei numa loja, olhei essa sopeira aí. Me parece que ela está em perfeito estado. Perfeito. Aí eu vou para a balconista e falo, quero uma igual essa daqui que está na exposição. O balconista vai lá e tal. Abre lá, olhou a sopeira, parecia tudo ok. Levo a sopeira para casa e tal, nem dei de presente. Abri e vou usar a sopeira. Quando eu olho na parte de dentro da sopeira, tá lá o encaixe da tampa quebrado. Pronto. E aí? Aí eu olhei a sopeira na loja, aí como é que fica isso? Isso é importante. Isso é importante. E vai muito do bom senso, né? O bom senso também prevalece. A sopeira é um produto de porcelana delicado. Realmente, se você teve o cuidado de, na loja, observar que estava toda intacta, mas eu não vi lá de dentro. Agora, se você compra numa loja, está numa caixa lacrada e chega na sua casa, você abre, há sim um entendimento, há uma possibilidade sim de procurar, inclusive os órgãos de defesa do consumidor para tentar ser ressarcido. Tá? Ou esse trocar. ressarcimento vai desde a troca ou a devolução da quantia, inclusive de forma corrigida, monetariamente. Mas vamos lá. Ou desconto proporcional. Outro detalhe. Eu chego lá com a sopeira na loja e falo, não, tá quebrada aqui a tampa. Eu não vi na hora que abriu aqui, eu não vi pelo lado interno e quando eu vi lá, estava quebrado. E eu quero outra sopeira. Tá, se tiver outra sopeira, vão me dar outra sopeira, é isso. Se não tiver outra sopeira, eles são obrigados a me devolver a quantia em dinheiro, é isso? A quantia em dinheiro devidamente corrigida. Ou, uma terceira hipótese, o abatimento proporcional ao preço. Ou trocar por uma outra mercadoria que eu queira levar e fazer do valor da sopeira um crédito. Pode ser assim? Pode ser também. Mas vamos para um exemplo mais fácil. Um sapato. 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 Eu vim na loja, testei o sapato, levei para casa e fui inaugurar o sapato. Na hora que eu saí de casa, o sapato descolou. É um direito, é um vício oculto no produto. Não foi bem feito, não foi bem colado. Tem que trocar. Tem que trocar. Tem que trocar. Agora, eu não entendi bem, para ficar claro para o nosso consumidor em casa, aonde que não se troca? Aonde que há a discussão entre o comerciante que vendeu e o consumidor que comprou o produto? Se não tiver defeito nenhum a mercadoria e o comprador, o consumidor, tiver ido presencialmente ao estabelecimento comercial, o comerciante não tem a obrigação de trocar.
Agora, se For pela internet. for pela internet, o consumidor comprou o produto por Achando que a foto é uma coisa. pela internet, via WhatsApp, via telefone, importante. quando ele chegou em casa, ele analisou o produto, viu alguma diferença, que na foto parecia uma coisa e presencialmente era outra, geralmente pode acontecer. Na verdade, Marcelo, ele tem direito a trocar o produto em até 7 dias. Na verdade, aí é o chamado direito de arrependimento, né? Que é nesse prazo que o doutor Gondim falou de até 7 dias. Mas não é necessário você alegar, está diferente da foto. Não. Direito de arrependimento ele pode ser exercido sem qualquer justificativa. Não gostei. Simplesmente eu me arrependi. Não, o nome já diz. Direito de arrependimento. É igual a foto, é como eu pensei que era, o preço é justo, mas eu me arrependi. Mas é muito sacanagem. Não é não. Não é não, porque aí você tira, quando você tem a compra, nessa época não existia nem compra no Mercado Livre, por exemplo, não existia isso. Né, de você ver foto, era venda feita por telefone, era venda feita, né, sem ser presencial. A compra que não for presencial, física, o consumidor tem o direito do arrependimento para até em 7 dias devolver o produto e receber o valor corrigido. A questão da troca é porque, como o doutor falou, quando ele falou entendimento, o entendimento popular, né? Não o entendimento jurídico, o entendimento popular de que se você comprou algo e não gostou, pode ir lá trocar. Por exemplo, você comprou uma camisa e não gostou da cor. Não gostei dessa cor. Mas eu vou lá trocar. Mas aí você não achou nenhuma roupa que combinasse e foi lá trocar. Ou então você comprou a camisa. Pois vamos lá. Aí não, mas eu estou falando da compra presencial. Peraí, só para Não, deixa eu dar um exemplo melhor. Deixa eu dar um exemplo melhor. Você comprou a camisa. E quando você foi na loja, experimentou a camisa ou a calça, experimentou e levou. Mas quando chegou em casa, você achou que ficou apertado. Rapaz, ficou apertado, não está legal não. Eu vou lá trocar. A loja tem a obrigação de trocar? Não tem. Quando ela troca é por uma cortesia, né? Muitas vezes a loja diz, agora é importante isso, quando você vai comprar, aí você pergunta, olha, eu posso trocar? Aí a pessoa diz, olha, você pode trocar aqui na loja até tantos dias, 3 dias, 6 dias, 7 dias, 2 dias. Você pode trocar aqui na loja se você se arrepender uma coisa assim. Aí aquilo ali, se você tiver como provar, a loja é obrigada, porque o que o código diz? Que a propaganda passa a integrar o contrato. Então foi uma propaganda que ela lhe fez para lhe vender. Né? Do mesmo jeito os presentes de Natal. Você deu um presente de Natal, a pessoa que ganhou, ela pode trocar? As lojas, para vender no Natal, elas sempre dizem, vendedores, não, leve. Se a pessoa não gostar, não, ele tem até tal dia para vir aqui trocar. Ali foi uma propaganda para vender, né? Um incentivo. Então aquilo passa a integrar o contrato de consumo. Então a loja vai ter a obrigação de trocar nesses casos. Também, doutores, era importante frisar a questão das promoções. Sim. Quando muitas vezes está exposto na loja, aquele balcão com promoções, aquela gôndola cheia de itens de promoção, o lojista muitas vezes informa, esse produto aqui a gente não troca. Né? Isso eu não vejo como ilegal. Tá se não for por defeito. Se não tiver defeito, não tiver vício. Até porque ele não tem obrigação de trocar produto nenhum. É promoção. Nenhum. O lojista não tem obrigação de trocar produto nenhum. Salvo defeito aparente ou vício oculto. Esse que eu falei é um vício oculto? Não, vício oculto, por exemplo, esse exemplo que ele deu foi excelente. O do sapato. Você comprou no sapato, andou na loja, o sapato normal. Você chegou em casa, foi para uma festa. Lá na festa, você passou vergonha. O sapato descolou o salto. Né? O solado do sapato, o salto da mulher, o solado do homem, o sapato do homem. E aí, ali é um vício oculto. É um vício oculto. E se causar algum acidente, ainda tem um dano. É para ter, né? É para ter. É para ter. Doutor Gondim, quais são Aí o comerciante bate de frente, me arrependi e tal. O problema é seu, eu não vou fazer a troca, não sei. Quais são as punições estabelecidas para esse estabelecimento, para esse comerciante? Pronto. E se funciona, né? Aqui no Brasil, você tem que saber se funciona, né? Vamos lá. Nós temos tanto desde a parte criminal como a parte civil. Tá? A parte civil aqui no Brasil, tanto se pode procurar um DECOM, um PROCON, como se diz, não existe uma delegacia própria, mas existem os órgãos administrativos que fazem com que no final de um processo administrativo tenha um parecer, um resultado onde o lojista o comerciante pode ser multado, certo? E são multas estipuladas pelo Ministério Público
E essas multas normalmente são pesadas. Quando não há realmente um atendimento, quando há algo que o Ministério Público entenda que foi lesivo ao consumidor, o comerciante vai ser multado. Essa multa não vai para o consumidor e pode até não solucionar o problema do consumidor, que este ainda terá que procurar. Mas vai para Vai para o bolso do comerciante, tem que pagar e esse crédito vai para o Ministério Público, para o Estado. O direito em si do ressarcimento a alguma mercadoria, se o lojista não resolver naquele primeiro momento, numa audiência de conciliação, num PROCON, o consumidor tem direito a entrar com ação judicial, seja ela no juizado especial, chamado de pequenas causas, ou na justiça comum. E nada impede de cumular o dano material, que é o próprio bem que está sendo, se busca o ressarcimento, cumular com um dano moral, caso, como o exemplo do Dr. Rebouças falou, se passou uma vergonha numa festa, né? O sapato descolou, levou uma queda, causou um acidente, é passível de, inclusive, incluir o dano moral. Uma situação que aconteceu comigo. Eu estou em Ilhéus, passagem do voo pela Azul, vai embarcar no outro dia, às 9 da manhã, vai embarcar, tumulto, saguão, cadê o avião? Não vem, não tem. Aquela coisa que você sabe aqui no Brasil. Aí a Azul fala assim, não, quem quiser ir de ônibus para Salvador, tá aí o ônibus disponível, leito e tal, a gente paga e tal. Quem quiser ficar para embarcar amanhã, tem hospedagem e tal. Até aí tá tudo bacana. Agora, quem for de ônibus, vai receber um voucher, além da passagem gratuita, vai receber um voucher do valor da passagem para usar depois para onde quer. Eu falei para minha mulher, poxa, legal. Vamos de ônibus, né? Estamos passeando, de leito, 4 horas de ônibus, 4 horas e pouco. Bom, peguei o voucher e tal. Aí, o cara do Marcelo vai usar o voucher em outra viagem. Aí o que acontece? Não existe voucher. Quer dizer, eles me deram um papel que... Aí, pô, fui na Azul, chego lá no balcão da Azul, não tem ninguém para atender. Qual horário de atendimento? Ah, tá hora, volta lá, não tem ninguém para atender. Ninguém resolve o problema. PROCON marcou audiência para o dia 21 agora de janeiro. Vamos dizer aqui. Em janeiro, se não resolver, eu já tenho a denúncia do PROCON, tudo mais, eu entro com materiais. Como o Dr. Goinha disse, as pessoas têm que entender que o PROCON, existe inclusive outro órgão que colocaram o nome de PROCON, que nem PROCON é. PROCON só tem um. O que é PROCON? Procuradoria do Consumidor. O que é Procuradoria? Membros do Ministério Público. O famoso promotor de justiça, que está lá não para dar o seu direito, mas para tentar fazer uma conciliação. Porque o Ministério Público não tem o poder de dizer o direito. Quem diz o direito é um juiz, é um magistrado. Então existe uma conciliação e não havendo o acordo, a conciliação pode acontecer de o Ministério Público aplicar uma multa na empresa, a empresa tem que pagar uma multa alta realmente, e o consumidor fica vendo navios, ele vai ter que entrar na justiça do mesmo jeito. Mas se não houver um acordo. Ele não perde, não entra em caducidade no meu voucher. Não, pode entrar. Ele tinha 3. Agora, deixa eu só completar o que eu estava falando. Só para cumprir, para você pegar a linha de raciocínio. Eu tenho certeza absoluta que a empresa, a Azul no caso, ela aposta na caducidade do voucher. Do direito. Do direito. Seu voucher vale 3 meses. Se você não for atrás, você perdeu. Então, por quê? Você não tem ninguém para te atender. Você liga no 0800. Saque. Teve esse atendimento lá. Não resolve. O que eu quero dizer é o seguinte, você fazendo essa tratativa no PROCON, é uma forma de você se documentar para dizer, eu fui atrás do meu direito. Na verdade... Não é isso, não? Não é isso, doutor Godinho? Sim, seria isso. Agora, você não é obrigado a só ir ao PROCON, tá? Vamos lá. Pode ir direto para a Justiça. Em vez de não quero ir para o PROCON, vá direto para a Justiça. A nossa Constituição, inclusive, garante o direito do acesso à Justiça. Que é o que eu indico, ir logo direto à Justiça. E a questão dessa caducidade, que seria talvez uma prescrição, não é bem assim. Tem algumas regras a seguirem no Código Civil, e por mais que esse voucher seja dito aí que só vale 3 meses, o Código Civil vai estabelecer de forma igual diferente. Aquela informação que tem em todo estacionamento. Não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo. Não é o caso. Aquilo ali é uma grande mentira, né? O estacionamento, seja ele pago ou gratuito, a partir do momento que tem um estacionamento, a área reservada interna,
para guarda Olha de aí, veículo de vocês cliente. ligarem- Se tiver um furto, se tiver um vidro quebrado, Olha aí, se se vocês tiver... ficarem ligados aí, eu vou ir no supermercado, qualquer que seja, qualquer um, colocou o carro lá, quebraram teu vidro, arrombaram tua porta, roubou os bens, o estabelecimento... Você lembrando que você vai ter que, no caso de bem, do vidro, é fácil provar que o vidro foi quebrado. Agora, bens que tinham dentro, aí você Dentro vai do ter que veículo. provar que tinha aqueles bens ali dentro, que aqueles bens realmente existiam, você tem que ter nota fiscal, tem que ter tudo direitinho, provar que estavam ali no carro, Sim, mas para é ter o uma coisa que ressarcimento. funciona. Mas é um direito, sim, é um É direito. um direito, sim, que pode Agora, já deixa eu Mas falar- só para concluir o que eu estava falando Ah, naquela desculpa, hora, para as pode- pessoas pode- entenderem. pode não. Existem outros órgãos que colocam o apelido de PROCON, como colocaram o apelido de DECON no PROCON verdadeiro. Isso. Existe, por exemplo, o PROCON Assembleia. Não é um PROCON. Né? Por quê? Porque não é um Procuradoria do Consumidor. Mas como ficou no popular, conhecido com esse nome, né? Como é? Na Assembleia... Vamos lá. Dentro da Assembleia tem um... Existem, Na Assembleia Legislativa? na Legislativa Assembleia do Estado Legislativa existe um órgão chamado, inclusive, eu não sei se ainda é, quem comandará era a Cláudia, uma advogada muito competente nessa área de direito do consumidor, não sei se é ela ainda. Existe um órgão dentro da Nós Assembleia... entrevistamos ela aqui, não foi? Eu não estava nesse dia. Eu não estava. Só se foi na época que eu estava internado, eu não estava, ou antes, né? O PROCON Assembleia, chamam de PROCON Assembleia. Por quê? Porque é um órgão que faz como o PROCON faz. Ele manda uma carta para a empresa, marca um dia de conciliação. Como você disse, tem uma audiência dia 21, aí vai ter uma audiência de conciliação, não é judicial. Conciliação. Não, Olha, sim. esse cliente, esse consumidor aqui disse isso. O que é que você tem a dizer? Celso Russomano, né? E aí, o que você tem a dizer? Aí o cara, não, é isso, não é bem assim, ou então tudo bem, nós vamos fazer, ou então não vou dar, ele vai atrás do direito dele. No PROCON Assembleia, que não é um PROCON, é um órgão da Assembleia onde tem advogados competentes, que conhecem o direito do consumidor, que vão tentar fazer o que? Uma conciliação. Eles não têm o poder de aplicar essa multa na empresa. Já o PROCON tem. Já o PROCON mesmo, do Procurador do Consumidor, mesmo ele não tendo o poder de dizer o direito, de dizer, olha, você vai pagar o rapaz sim, senão nós vamos nos seus bens. Ele não tem esse poder. Mas se não foi feito o acordo, ele pode ir lá e aplicar uma multa pesadíssima. Por isso que as empresas tendem a fazer o acordo. Porque... Para não levar essa multa Porque, pesadíssima. veja bem, se a lei, na lei já está determinada a lei de Y a Z, né, vamos dizer assim, eles procuram evitar, por quê? A multa. Lógico. Porque no meu caso, por exemplo, são 2 vouchers de R$600. Eles, acho que não Pode levar uma multa bem não maior. vão levar uma demanda para... Normalmente, as multas são bem maiores do que o próprio direito do consumidor. Né? No seu caso, cada voucher de R$600, se for aplicada uma multa, vai com certeza ultrapassar isso. Qual é a desvantagem para o consumidor? É porque, vamos funciona. dizer que a empresa fique um pé e diga, não vou dar nada para ele. A empresa leva a multa, paga a multa, ou recorre, como eu já fiz sustentação oral lá no Ministério Público, defendendo empresas e consegui, inclusive, anular a multa, né, levando a argumentação jurídica. Mas o consumidor fica a ver navios. Por isso que o doutor Gondim bem disse, você pode ir direto ao Poder Judiciário. Não é obrigado você ir no PROCON, não é obrigado você ir no PROCON na Assembleia. Você pode ir diretamente ao Poder Judiciário, até porque, hoje em dia, com o novo Código de Direito Civil, é quase certeza absoluta que vão marcar, o juiz vai dar o seguinte despacho, tendo em vista que os direitos são direitos disponíveis e vislumbro muito provável uma solução pacífica por meio de um acordo, remeta-se à central de conciliação para marcar uma audiência. Aí vão marcar uma audiência, vai demorar mais um tempo, aí vai ter essa audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, na maioria das vezes, a grande verdade é essa, não tem a conciliação, certo? E aí volta para a vara de novo, e aí que o processo vai começar a andar. Então, muitas vezes eu penso, né, se você perguntar a minha opinião, eu vou dar aqui eu não sei se a opinião mesmo, a opinião do meu nobre colega aqui, do Gondim, né? Mas a minha opinião, se você perguntar para mim, eu lhe dou aqui uma consulta grátis. Vá logo direto ao Poder Judiciário, procure um bom advogado, né? Procure, ou se você não tiver condições, procure a Defensoria Pública, né? E vá. Não perca tempo. Ao Poder Judiciário, Sim, mas no meu caso, veja bem, vamos lá. São 2 vouchers de R$600. É porque procurar aí eu vou direito... procurar um advogado. Procurar direito... Cobrar quanto uma ação dessa? Porque procurar direito custa caro. Tá entendendo? Essa é a linha de... É nesse raciocínio, Marciele, é nesse raciocínio que é justo, não deixa de ser justo. Plausível. Você está pensando com o bolso, né? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu fui fazer um exame, isso tem 15 anos ou mais.
Fui fazer o exame. Cheguei no hospital para fazer o exame, era um exame do coração que você injetava, eu não sei dizer que droga era aquela e tudo. Na época me disseram que tinha a ver com radioatividade. É isso mesmo. E aí injetaram aquela droga e tudo, enquanto já tinha injetado a droga, a moça da recepção disse, o plano não autorizou o exame. Não autorizou? Não autorizou o exame, né? Aí eu disse, não autorizou? Não. Aí eu disse, olha, e como é que faz? Você confia fazer o exame e eu lhe garanto que eu lhe trago aqui uma ordem judicial para que o plano pague. Aí ela disse, olha, já foi injetada a droga no senhor, nós não vamos perder essa droga, que é cara e outra coisa, faz mal ao seu organismo se ficar aplicando todo o tempo. Então nós vamos liberar para a pessoa fazer o exame. Eles liberaram para fazer o exame, sem calção, sem nada, fiz o exame. Saí de lá, fui direto para o meu escritório, preparei uma petiçãozinha, isso tem quase 20 anos, foi no começo. Preparei uma petição de entrada, fui falar com o juiz, expliquei tudo. Quando eu estava indo para o meu escritório de volta, já recebi uma mensagem do celular, era o meu e-mail já com um liminar do juiz, determinando que o plano, né? Aí eu cheguei onde eu quero chegar. Aí eu cheguei, fui lá, imprimi, né? Fui até a empresa do plano de saúde, peguei o documento dele lá também e levei para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, lá no laboratório, na clínica, né, que eu fiz exame, que lá dentro do hospital, eu entreguei, está aqui, como eu prometi, está autorizado e tudo. Aí ela, tá bom, tudo. Eu disse, me diz uma coisa, eles como negarem não, né? Aí ele disse, doutor, eles negam direto esse exame. Mas aí o pessoal entra na justiça, né? O senhor foi a primeira pessoa que entrou. Olha aí. As Então, pessoas não assim, procuram o direito, né? procuram o seu direito. Inclusive, no caso desse exemplo que o doutor Rebouças... Prefere perder os R$1.200 se não der. Na época, tinha direito até 20 o anos dano moral. atrás, era R$800. Além do dano material, dano moral. Não, mas eu já tive caso com o Rebouças, como é meu parceiro, ele cuida das minhas ações. Certo. Eu já tive caso com ele com o banco. Sumiu com o dinheiro na minha conta. Ele sabe. É o Mandrake. E o cara foi o banco dos caras. Qual é que era o banco? Sei lá. Vai que eu falo, o banco. Me lembra aí. Lembro não. É o banco da família, dos caras, da J. Eu não lembro do nome O do banco é o banco. Fala aí, produção, me ajuda aí o nome do banco. Eu vou lembrar já do banco. Banco Virtual é o banco, o primeiro que saiu aí. Bom, sumiram com minha grana. Aí, o advogado foi para audiência. Pô, o advogado chegou na audiência e falou, eu não sei nem do que se trata. Pô, uma piada. Eu acho que ali, a juíza ou o juiz... O advogado do banco. Né? Ali o juiz ou a juíza, não sabe do que se trata, caneta neles. Não, eles marcam uma outra audiência para ver se o cara vai procurar, para ver o que se trata, para ver o que... Pô, sacanagem. Não, é brincadeira. Eu vou falar no segundo bloco o nome do banco aí que eu vou me lembrar. Mas aí nós vamos entrar no segundo bloco agora, que o primeiro já está acabando, e eu vou fazer um outro questionamento para vocês, questão dos loteamentos que está dando um auê danado aí, e uma outra questão do atacadão, viu? A estratégia do atacadão para dar o cartão para o consumidor está muito sério, viu, Rebouças? Muito sério. De contar para vocês e quero a opinião de vocês dois. Aconteceu comigo também. Comigo não, com a minha esposa. Então fiquem ligados aí, nós voltamos aí falando sobre Código do Consumidor, defesa do consumidor, de olho nas grandes empresas, que sempre querem dar um jeitinho brasileiro e te dar um voucher que não funciona, que foi o meu caso, e te contar uma história no pé do ouvido, e ninguém, quando liga para o saque, tá que nem o ministro. Perdeu o Playboy. Perdeu o mané. Perdeu o mané. Mais ou menos por aí. Perdeu o mané. Fiquem ligados. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10.
Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga melhor que o Brasil tem. Voltando aqui no segundo bloco, o banco que ficou com a minha grana por vários meses é o banco original da família JBS. Quer dizer, burro fui eu de abrir conta nesse banco, né? Você adivinha como? E adivinhar. Pô, já devia ter quem é os donos do banco, já precisa ter que ter uma cautela, né? Aí depois devolveram, foi? Depois devolveram sem juros. Agora, queria eu ficar lá no banco devendo 7 meses para eles, vocês iam me devolver sem juros, né? Quer dizer, e até hoje a juiz doctrinais aqui não falou nada sobre isso. Está lá parado, está esperando também uma representação do CNJ para ver se as coisas funcionam. Isso é Brasil, vamos para frente. E doa quem doeu, não tô nem aí não. A ação tá lá, até hoje não tem decisão. Bom, vamos lá, Atacadão agora. Atacadão. Marcelo, me permita uma coisa importante, antes de você mudar de assunto, né, aproveitar até o doutor Gondim aqui. Existe um absurdo no Brasil, que é o seguinte, as grandes empresas, né, quando surgiu o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, na década de 90, que é extremamente... Eu compararia o Código de Defesa do Consumidor em relação ao consumidor à CLT em relação ao trabalhador. É extremamente protecionista. Paternalista. Só que na CLT colou, é a lei que colou. O Código do Consumidor é a lei que não colou. Exemplos. Se você compra um produto e está com defeito, você leva na loja que você comprou, a loja diz o quê? Não, leve na garantia. Isso aí não é com a gente, não é com a garantia. Grande erro, lendo engano. O Código do Consumidor diz que a responsabilidade é solidária. A loja deve receber o produto defeituoso e ela se vira lá com a garantia, né? Mas tudo bem, vai para a garantia. Mas o pior que tem é o seguinte, as grandes empresas contrataram, né, algumas bancadas de colegas advogados que trabalharam muito bem e criaram uma tese chamada de enriquecimento ilícito. Ou sem causa. Alguém já viu alguém no Brasil enriquecer com dano moral? É impossível, meu amigo. Ao contrário, muitas sentenças que dão um dano moral é mais um dano moral que a pessoa leva. Porque depois de tanto sofrimento, depois de tanto percalço, depois de tanta dor, depois de um processo que demora anos, o valor é irrisório. E nós temos a importância, doutor Hugo, eu sempre falo para os colegas, doutor Gondim, perdão, que eu lembrei do doutor Hugo Gondim. Um forte abraço aqui, meu irmão em Cristo, doutor Hugo Gondim. O doutor é Gondim também, eu me lembrei do doutor Hugo. Então é o seguinte, a importância da sustentação oral do advogado, né, nos tribunais, seja no TJ, seja no Tribunal do Povo, que são os turnos recursados do juizado especial, porque lá tem um entendimento às vezes que é o seguinte, já vi juiz falando isso, juiz de segundo grau, porque lá no desembargador é juiz, nas turmas recursais, né, do juizados especiais, dizer com essas palavras, como é de costume aqui, nós derrubamos aqui o dano moral pela metade. Como assim é de costume? Cada caso não é um caso. O dano moral não foi nele, né? O dano moral não foi nele, né? Então é importante, até nessas causas menores, né, haver a sustentação oral para mostrar para aqueles magistrados a dor e o sofrimento que o consumidor passou, que não é brinquedo, não é um mero dissabor da vida. Olha, não que é eles a maioria colocam, das decisões, quando se fala do dano moral do consumidor, é o mero dissabor. Não, mero dissabor. Mero desacordo comercial. Veja bem, imagine, senhores, o seguinte, doutor Gondim e doutor Rebouças. Você tem um dinheiro na conta, você tem contas para pagar, como todo mundo tem. Outro dia sua conta parece zerada. E aí? Aí você fica brigando na justiça por 7, 8, 9, 10 meses, um ano sem decisão. Você vai fazer um exame como eu fiz. E o seu dinheiro estava lá. Você vai fazer um exame como eu falei, por um problema de coração, que você pode ter ou não. Aí você passa um estresse. Passa mais um estresse. Vai morrer do coração. Aí você vai entrar na justiça, pede, logicamente, a liminar, aqui hoje se chama tutela de urgência, para que o juiz determine que o exame seja feito e pegue um dano moral, porque houve sim um dano. Aí o juiz concede o exame, mas na decisão coloca:
Não, o dano moral não cabe porque foi um mero dissabor da vida em sociedade. Que é isso, meu amigo? E outra coisa. É por isso que as empresas fazem alguma coisa chamada cálculo atuarial. Pronto, eu falo. Vale a pena eu ferir o direito do consumidor ou não? Vale. Aí como é que eles fazem o cálculo? Vamos lá, vamos ferir o direito de 1.000 consumidores. Desses 1.000, quantos vão para a justiça? Né? 2. Desses 2, quanto nós vamos derrubar? A gente derruba um ainda. Então, taca o pau, nega o direito, deixa rolar. Nega Então, o direito. Exatamente. Isso é uma prática hoje de várias empresas. Comum. Ou seja, deixa o pau comer, que nós temos aí 3 anos pela frente para resolver esse negócio. 3? Na hora. 3 na Bote primeira 10. instância, olhe lá. Então, por bote isso que eu 10, falo, 15, por 20. isso que eu falo uma vergonha. Agora vamos lá. Perguntar, fazer uma consulta aqui ao vivo. A minha esposa foi no Atacadão e minha esposa, como a sua É um cartão. supermercado, é Gosta isso? de o supermercado Atacadão, a rede Atacadão, aqui de Eusébio. Aí ela, eu vou fazer o cartão. Eu falei, não preciso de cartão. Já tem 2 cartão black. Quer mais cartão? Mas é porque mulher e cartão palavras são Por sinônimos. isso que eu falei. A mulher não vive sem cartão, né? Aí, a produção dizendo que a esposa dele é do mesmo jeito. ó. Você não vive sem, elas não vivem sem cartão. Aí, bom, mas quer fazer fácil. Passou 1 hora mais ou menos, ela me ligou. Amor, que absurdo. Eu fiz aqui o cartão. Presta atenção, ela tem 2 cartão black. Um cartão black é de 30 mil. O outro cartão black é de 99 mil reais. 2. Mas precisava de um cartão novo. Precisava do Atacadão. Aí eu também não... Sabe que as coisas não estressam? Sabe que é fazer faz. Tudo bem. Aí, ligou estressada. Sabe quanto me deram de limite? Eu falei, quanto? Falei, vai vir uma porrada, né? 300 reais. Falei, bem feito. Só que a sacanagem, qual que é a sacanagem? Agora é muito sério que eu vou falar. Aonde está a sacanagem? Peraí, você disse que era uma consulta. Nós vamos dizer se é sacanagem ou não. Não, ao meu ver, aonde está a sacanagem da pegadinha? Onde está a pegadinha? A senhora fez o cartão que a senhora foi aprovada. Aí a minha mulher perguntou, qual o valor? Não, a senhora tem que passar no caixa primeiro para dar o valor. A senhora pode comprar um produto qualquer, passa no caixa, nós damos o valor. Ou seja, fez ela passar uma compra no caixa com o cartão para dar o valor do limite. Depois que ela passou, ela falou, a moça falou, paga qualquer produto e passa. Ela pegou um produto lá, passou, que eu não sei qual é. Aí a moça falou, ok, o seu limite foi liberado 300 reais. Como se fosse a ativação do cartão. Como se fosse a ativação do cartão. Parece Quer dizer, que tá toda venda casada. aí o que eu fiz? Eu liguei pro Procon mais uma vez. Aí expliquei toda a situação. Lá me informaram que isso é um absurdo, porque a pessoa, antes de ter o crédito, ela tem que se informar se ela quer aquele valor de crédito. Da mesma forma que você tem o direito de negar o crédito a mim, eu posso ser a melhor ficha do mundo. Você fala, não, para você eu não vou dar nada. Ou para você eu vou dar 100 reais. Ah, 100 reais eu não quero. Então tá bom, então não fazemos. É uma negociação ali, né? Agora não. Aí eu falei, não, cancela essa porcaria. Aí ela olha, não dá para cancelar. Não dá. Por que não dá para cancelar? Porque tem uma taxa mensal de X reais por mês. Então, se você pegar um cartão de crédito, qual é a jogada? Porque eu também tenho um banco. Qual é a jogada? Se você pegar um cartão de crédito de 300 reais e cobrar 20 reais de taxa por mês, você está fazendo um mega do negócio. Está fazendo um mega do negócio. As pessoas não entendem isso. Por quê? 10% de 300 é 30. 5% de 300 é 15. E se você tiver 15 reais por mês de taxa, você está jotando 300 reais, quer dizer, abre aspas, você está vendendo o cartão para ter uma taxa. Quer dizer, isso daí é uma prática. Aí, pô, foi pro Procon, sei que o Procon ia tomar as providências, iam lá no Atacadão e tal, não sei o quê. Eu sei que essa prática no Atacadão parou. Por quê? Quer dizer, o consumidor, agora pergunta para o Dr. Goldin, ele tem o direito de saber se ele quer aquele valor, não é isso? Evidente. Como é que eu sou obrigado a passar no direito à caixa? informação. Como é que eu sou obrigado a passar no caixa? Não existe. Não existe. Isso aí é o direito à informação e pelo que você está colocando, é como se fosse uma venda casada ainda. Ou seja, para ela ter direito àquele cartão, ela tinha que ter passado um produto na hora.
Para saber o valor que eu liberei. Quer dizer, aí agora eu quero cancelar. Não, cancelar não dá mais. Não é uma prática Quer legal, dizer, com certeza. eu tenho certeza que o atacadão, quero deixar aqui um adendo. Um adendo aqui. Eu tenho certeza que o atacadão ele nem sabe dessa prática. Porque eu sei que isso são agentes financeiros que trabalham junto com a companhia, que muitas vezes financiam a companhia, muitas vezes trocam esses cartões e entram... Tem um banco por trás. Tem um banco por trás. Eu tenho certeza que não é uma prática do atacadão, é de um banco, quer dizer, mas é um absurdo. Aí eu fui lá para o atacadão, fiquei com tanta raiva na hora que eu fui lá, falei, sabe qual é o valor do crédito dela, dos cartões dela? R$150 mil. Qual é a pesquisa que vocês fizeram para dar R$300 para ela? Eu queria entender isso aí. O problema aí, Marcelo, pelo que você contou, não é os R$300. Não, é a prática. O problema é o seguinte, o doutor Hugo falou no direito à informação, né? O que é que o Código de Defesa e Proteção do Consumidor diz? Que o consumidor tem que ter informação clara e precisa. A informação que é clara é aquela informação que não é cheia de rebusques, palavras enfeitadas. É informação muito clara e precisa. Então, na hora que disseram, o seu cartão foi aprovado, o consumidor tem direito de imediatamente saber qual o valor que foi aprovado de crédito que ela terá e se irá pagar taxa, se não irá, se a taxa é mensal, se é semanal. Esse é o melhor A questão de passar o cartão para saber, isso aí tem que até ser analisado se não é um crime contra o consumidor. Mas com certeza não é uma prática, pelo menos o ilícito civil certo? Agora é o seguinte, o que tem acontecido em todos os bancos grandes, tá? Bancos grandes, é assim, eles liberam um cartão para a empresa, eu fui procurado por alguns clientes que me perguntaram isso recentemente. Por exemplo, no caso do meu cliente, era uma conta empresarial, eles liberam o cartão de crédito para um cliente, lá um limite lá, 30, 40, 50, seja lá qual for o valor, R$1.000, e para ativar o cartão, o gerente disse, passa qualquer coisa aí nesse cartão, R$1, pode passar R$1, só para ativar no sistema. Parece que realmente os bancos colocaram no sistema que a ativação desse cartão... Mas ele sabia o limite. Depende... Não, sabia o limite. Sabia tudo. Não, é porque é isso que eu estou falando. Aí são duas coisas. Primeiro, a informação clara e precisa. Tinha que saber o limite antes. Nesse caso que eu estou falando, já é a segunda situação. Que também não é uma prática legal. Não é. Sabia... Agora sim, eu até entendo pelo seguinte. Se eu for pensar pelo seguinte viés. Já o meu cliente lá, já sabia que o limite dele lá era, se eu não me engano, era 20, era 30 mil, não lembro agora, era não sei quantos R$1.000, e ele já sabia data de vencimento, já sabia data mensal e tudo. Mas para ativar o cartão ele teve que passar R$1 em algum lugar. Aceitou. Mas aí, talvez o banco, seja uma forma do banco provar em juízo em alguma ação, não, tá aí, a senha ele tinha, ele que ativou o cartão, usou a senha, mas é uma compra de R$1. Mas ele aceitou. Mas mesmo assim ele foi obrigado a fazer uma compra. Mas ele aceitou para ativar. É diferente da atacadão. Agora, eu sei o que é isso, que eu tenho um banco, né? Então eu sei o que é isso. O que é isso? Isso é uma prática de abusiva, de financeiras, de bancos, mas só querendo esparramar, porque é a melhor coisa do mundo se acontecesse na minha vida. Se eu pudesse ter a quantidade de pessoas no meu banco que o atacadão tem, com R$300 de limite, eu não queria nem saber se o cara tem nome sujo ou não, eu daria R$300 de limite para todo mundo e cobrar R$30 por mês. Amigo, o Brasil, o Brasil é o paraíso dos bancos. Tá entendendo ou não? Isso é uma prática. O Brasil é o paraíso dos bancos. Você compra um carro financiado nos Estados Unidos, quando você termina de pagar o carro todo, você paga ali 5, 10, estourando por cento do valor do carro a mais. Aqui o cara paga 100, 200, 300%. E o pior, a falta... Eu quero te dizer uma coisa para os senhores. Eles nem analisaram a linha de crédito dela. Aquilo é se colar, colou, porque eu estou te falando que eu daria R$300 para todo mundo que parecesse. Pode fazer uma fila que eu dou o cartão R$300. Quer nem saber se o cara tem nome do Serasa, no SPC, que é o melhor negócio do mundo. Tá entendendo ou não? R$300 para me ter um CP. R$300. Vou dizer para vocês o que significa isso para um banco. R$300 para me ter um CPF dentro do meu banco. Cadastrado, que eu tenho direito de cobrar os juros que... Cobra taxa, juro. Rapaz, o melhor negócio do mundo. É mais barato do que propaganda. Então é isso que estão fazendo no atacadão. Então vamos lá, seguindo aqui.
Uma outra confusão que está tendo no mercado aí, doutor Goldin. Hoje eu tô que tô, hein? E a Azul vai me dar esse voucher, porque senão o negócio vai ficar roxo. Ei, eu me lembrei agora, falando aqui disso aí, eu lembrei agora que quando eu era adolescente, já não era mais nem adolescente, tinha 18, 19 anos, talvez 20. Na época ainda não era nem convertido, andava nas festas e tudo. Eu fui para uma festa na Praia do Futuro, daquele grupo Cidade Negra, Cidade Negra. Que cantava o Herê, tem que ser moleque, o Herê, né? Eu cantando é uma porcaria. Mas eu acho que era Cidade Negra esse grupo. E teve um temporal, meu amigo, em Fortaleza, que não é comum, né? Teve uma chuva grande e a Praia do Futuro, barraca, é aberto, né? Então molhou o palco, molhou o cabeamento, molhou o fio, né? A produção bem sabe, o risco de choque fica grande. Ali é cabeamento de alta tensão. E aí eles cancelaram o show de forma responsável, ao meu ver, né? Hoje em dia, analisando, de forma responsável. E eles devolveram o ingresso para todo mundo, dizendo que depois você ia até o local onde comprou o ingresso e pegava o dinheiro de volta, que não era barato, né? Mas na época que eu era estudante, né? 18 anos, Ou por aí, seja, não. isso aí talvez antes do Código de Defesa do Consumidor. Antes, porque o Código de Defesa foi em 90, né? Isso. Foi o Collor que sancionou. Então, até hoje, até, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos, eu encontrei esse ingresso jogado lá por casa. Nunca devolveram o dinheiro de ninguém. Ele é tão ruim que ele guarda. Claro, ele tem a Tu esperança. não guardou o voucher, rapaz. A esperança é a única que não morre. Não morre. Entendeu? Ele tá com o ingresso até hoje. Diz que a pior Só sogra que na tem o nome de década de esperança, 90. né? Diz que a pior sogra que tem o nome de esperança, Deixa né? eu falar um negócio aqui. Que é a última que morre. Mas aí ele deixou o direito dele morrer. Aí Não, já prescreveu. Prescreveu. Bom, doutor, tem uma outra reclamação no mercado aí, tá essa confusão aí entre... O direito não socorre Aos que dormem. né? Mas Você o dormir. judiciário vive no sono, né? No sono. Mas no momento que você procurou o judiciário e deu entrada lá na sua Pronto. petição, tá O judiciário pode demorar Bolsa. 100 anos. Irmão, não adianta você É querer absurdo, ter justiça né? depois que morreu. Fica pro seu filhinho. Fica nada, nem vai saber que ação que é. Ó, eu tenho um processo. Peraí, deixa a eu minha falar que cliente, vai quando eu acabar meu peguei o tempo. processo, a minha cliente tinha 17 anos. E agora? Fez 90. A ação já existia desde que ela tinha 7. Ei, Então já tinha 10 anos o processo. Quando eu peguei o processo, não tinha tido nem audiência inicial ainda. O processo já é de 10 anos, certo? Agora, a minha cliente já é casada e tem filho, certo? Já tem os seus 32 anos por aí. E agora, nesse ano de 2023, que vai iniciar semana que vem, porque é contra o Estado, né, meu amigo? Para piorar, que vai para a luta de um precatório. Para Aí você vai ver pegar como um é. precatório, aquele velho papel. Aí no final, eu tenho aí, viu? Eu tenho 100 milhões de precatório aí na minha casa. Se quiser, eu mando pegar lá para mostrar aqui nas câmeras. 100 milhões quando eu poder fazer o último cálculo. Atualização. A atualização deve estar agora uns 200 milhões. Certo? Eu tenho, TDA. Título da dívida agrária. Não, esse é o papel podre chamado. Não, peraí. Papel Não, podre. o meu tem o processo de desapropriação. Não, eu tenho processo, mas papel podre que eles falam, por quê? Mas não Porque interessa. você recebeu dinheiro no dia de São nunca de meia Eu patada. resolvi agora, como É diferente do precatório do Estado, a Como eu sou probabilidade é antigo- maior. Como eu sou antiquário, eu gosto de coisa antiga e tal, eu vou pôr uns quadros lá. Tá meu nome, mas ficou até bonito. Tu gosta de coisa antiga? É. Por que a tua esposa é binovinha? Hã? Por que a tua esposa é binovinha? Precisa ver veja bem. Relacionado a quê, você vai dizer? A coisa, né, Marcelo? A coisa, né? Peraí, vai devagar. E você tá falando e a tua é velhinha, é? Eu não gosto de coisa antiga. Ei, vamos lá então, gente. Mas deixando essas brincadeiras de lado, que aqui no nosso país, tudo é uma Se a gente não rir, Marcelo, a gente morre, cara. não, tem Porque que o ser- Brasil, nós somos palhaços. Quando eu olho pro meu Nós somos palhaços diante dos poderes constituídos. Quando eu olho para meus títulos e saber que eu tenho 200 milhões na mão do governo, gente, estou falando sério, é 200 milhões de reais. TDA, título da dívida agrária. Título da dívida agrária, desapropriação. 200 milhões de reais. E o governo, eu acho que ri da minha cara, porque eu não vou pagar nunca. Vai pagar. Bom, mas vamos lá. Eu tenho o título e o selinho. Não, o governo não só ri, não. Hoje em dia eles dizem mais o seguinte: perdeu, mané. Perdeu, mané. Sabe aquele selinho que vem na TDA? Tem até o selinho, tudo bonitinho. Tudo É lindo, bacana. bota o quadro, bota no na quadro. parede, é bonito. O palhaço do Marcieri, é. Cuidado com esse título. Muito título desse. Ah, não, brincadeira. Bom, mas tem uma outra prática aí no mercado que está acontecendo agora, uma briga aí, né, entre consumidor
e empresários, que é o seguinte, o cara compra lá um apartamento, um terreno, um imóvel. Loteamento. Sei lá o que for. Um lote. Um lote, um apartamento, sei lá. E tem lá os índices de reajuste, que é o IGPM, o IPC, INPC, PCA, o PCA, INPC. Aí o que o comerciante faz? Vai no maior, obviamente. Vai no maior. Chegou lá a época de reajustar. Olha, veja bem. Olha a confusão. É sério. Porque, veja bem, eu tenho lá 5 índices de acréscimo que eu posso aplicar no contrato, não é isso? Ou mais. Tá, vamos dizer, dando um exemplo hipotético aqui. Certo. 5 índices lá que eu posso aplicar. O que você faria como empresário? Como empresário, normalmente, qual é o objetivo da empresa? Buscar lucro. Lucro. Então, Você ia aplicar o que está mais rentável. Mas por isso que existe a lei para regular essa relação. Então, é o direito do consumidor. E aí está acontecendo o quê? Os consumidores estão entrando com a ação, dizendo que o GPM está muito alto, estourou, que poderia aplicar pelo menor índice, aí começou a menor muito pouco. Aí, como é que vai regular isso aí? Como é que pode fazer isso aí? Porque está aí essa confusão aí. Como é que vamos resolver? Essa confusão. Pessoal, historicamente, esses índices, cada época, cada ano, cada período do ano, um índice desse tem uma forma de um reajuste que, a depender de vários fatores da economia, digo global inclusive, um índice pode dar maior que o outro. Historicamente, você pega alguns índices, tipo IGPM, que é muito utilizado para correção de contrato imobiliário, certo? E você aplica um índice desse. Só que teve em determinado momento da história que esse índice foi ultrapassado pelo IPCA. O IPCA já deu mais alto. E agora, por conta da pandemia, por conta da inflação, o IGPM deu um salto. E os contratos regidos pelo IGPM, muitos consumidores foram atrás de tentar regularizar, tentar discutir isso aí na justiça e tentar revisar esse contrato, achando que ia conseguir uma fórmula mágica de reduzir a parcela, né, a prestação. E o que é que acontece? Hoje, o IGPM deu uma congelada nos últimos meses E o IPCA disparou. Então, o que é importante avaliar é a história dos índices. Não adianta, hoje eu vou entrar, vou procurar aqui um escritório de advocacia, procurar um advogado, uma defensoria pública e vou discutir meu contrato, fazer uma revisão, porque o índice que eu contratei lá atrás estourou. Tá, ele vai estourar algum período, depois ele vai equalizar, enquanto o outro índice que ele escolher pode subir também. Então, existem realmente algumas liminares que foram dadas que, tirando o IGPM dos contratos e aplicando-se o IPCA. E como é que ficou esse consumidor agora? Porque ele requereu isso, o IPCA subiu, e aí? E agora ele vai ter que responder pelo índice mais caro. Está pior do que o que ele tinha contratado. Então, muito cuidado quando for procurar fazer revisão de contrato. Não teria uma forma, eu acho que teria que criar uma lei nesse sentido, que é uma normativa. Mas já existe, né? A lei fala no desequilíbrio contratual. Né? Se você conseguir provar que passou a haver um desequilíbrio contratual, o que é o desequilíbrio? Eu contraí uma parcela dentro das minhas possibilidades financeiras, certo? Inclusive a empresa não pode nem, por exemplo, o empréstimo consignado. Existe um teto de comprometimento financeiro do servidor para poder fazer empréstimos. Chega naquele teto, ainda que ele tenha a chama de margem, né, do consignado, ainda que ele queira fazer aquele empréstimo, ele já não pode mais. Por quê? Porque existe uma barreira legal, né, para proteger um valor mínimo para a alimentação daquela família. E no caso dos contratos, a lei diz que contrato é lei entre as partes. Mas mesmo assim, existe a possibilidade de revisão contratual quando há uma abrupta mudança, né, inesperada mudança contratual. Por exemplo, na lei do inquilinato, né, você aluga um imóvel, aquele imóvel é R$1.000 o aluguel, mas de repente, depois que você está lá 2 anos por aí, existe uma hipervalorização daquela área, ou porque foi construído um maior shopping na cidade, ou porque ali foi construído um grande aeroporto vizinho, uma coisa extraordinária que hipervalorizou aquele imóvel. Aí o proprietário do imóvel tem direito de entrar exigindo um aumento do aluguel acima do índice contratado. Por quê? Porque houve uma hipervalorização daquele local e agora ele está com um imóvel que ele poderia alugar por R$10.000, alugado por R$1.000. A lei vê isso, aí um juiz vai decidir.
né? Do mesmo jeito, ao contrário. Se a pessoa que deve, agora ficou devendo mais do que ela pode pagar, houve uma mudança no status coante do contratante contratado que mexeu com a situação financeira do contrato, daquele contrato específico. Então, o consumidor tem sim o direito de ingressar com uma ação na justiça, mostrando isso, né? Vai procurar um advogado, um doutor Hugo, que é experiente nessa área, né, financeira. Na área... é o outro aqui, Não, o Gondim é trabalhista. Doutor Gondim é trabalhista. O doutor Hugo não é aqui Rodrigo. Doutor Rodrigo Gondim, perdão. Oh, meu, confundi, foi tudo. Doutor Hugo Gondim, meu amigo, é trabalhista. O doutor Rodrigo Gondim aqui é mais na parte empresarial, que é essa relação, né, também, e de consumo. Aí você procura um bom advogado e ele vai mostrar ao juiz, levar os elementos e levar o direito e a jurisprudência e mostrar que houve uma mudança, que tem que aquele contrato agora ficou pesado, oneroso para uma das partes e tem que ser restabelecido o equilíbrio contratual. Só que tem que ter sempre o cuidado que também deve haver uma segurança jurídica, porque por mais que eu revise agora o contrato, e se alterar novamente? Porque esse caso do teu cliente. É o que está acontecendo agora. É por isso que eu disse, quando acontece uma mudança abrupta, algo assim fora do comum. E aí o que é que vai acontecer? Para o cliente... não quero mais o NPC, não volta para E aí a segurança jurídica, onde é que fica? E se ele quiser isso, ele corre o risco de levar uma sucumbência, né? De perder, de pagar o advogado da empresa. Já sabe o que eu lembrei aqui? A legislação proíbe a indexação de dívida por meio do salário mínimo. Isso. A legislação proíbe. Você pegar e, você me deve tanto, vamos transformar em salário mínimo, que aí a gente fica sabendo quando o resto está para o salário mínimo. Ou estipular o contrato de locação. E é só o que acontece nas horas de família. A pensão alimentícia arbitrada em salários mínimos e não em valores. A própria lei veda a indexação de valores devidos à correção por salário mínimo. Um salário mínimo, 2 salários mínimos, 1,5 salário mínimo, 10 salários mínimos. Isso é uma prática... E nas horas de família é comum. Para quê? Para o juiz, para não ter o trabalho de depois ter que entrar com outro reajuste, vamos logo transformar em salário mínimo. Mas a lei proíbe, mas é feito. Brasil. A gente está vendo aí o que acontece aí, né, nos tribunais. Bom, doutor Gondim, foi um prazer receber aqui, nosso tempo está acabando, mas sempre um bate-papo interessante, levando informações ao nosso público, informações que são relevantes, abrir a cabeça de vocês aí em casa, não deixar, procure o PROCON sim, procure um advogado sim, corra atrás, porque a prática das empresas é se colar, colou. Eu tenho certeza nesse voo de 200 passageiros, 100 ficou lá para voar no outro 100? dia. Só tá tu e tua esposa na justiça recorrendo. 100 ficou lá para voar no outro dia, dos outros 100, eu acho que uns 10 correm atrás do seu direito. Ou 2, e as empresas sabem disso. Essa que a pegadinha é essa. Doutor, suas considerações naquela câmera e muito obrigado por ter vindo aqui participar do nosso programa. Boa noite a todos, muito obrigado aí pelo convite e esclarecendo a população, não deixem de procurar seus direitos, seja o consumidor, seja o empresário, vão atrás dos direitos. Está aí o nosso judiciário, está aí o PROCON, está o DECON, não deixe a peteca cair, bora atrás. Rebouça suas considerações. Muito embora tudo que esteja acontecendo no Brasil hoje, como eu disse, o final de ano atípico, né, esteja fazendo o cidadão, a população desacreditar nas instituições, nós devemos continuar acreditando no Poder Judiciário, nós devemos continuar acreditando na advocacia, nós devemos continuar acreditando no Ministério Público, porque existem sim profissionais sérios e que ainda zelam pelo direito do cidadão. Então não deixe realmente, como o doutor Gondim falou, de procurar o seu direito jamais. E já sabe, nas redes sociais, Carlos Rebouças, Advogado Cristão no Instagram, TikTok, YouTube, Kuai, Carlos Rebouças. É o menino da internet. Carlos Rebouças. Rebouca, né? Reboucas, R-E-B-O-C-A-S. Então, gente, um forte abraço para vocês. E na sexta-feira nós estamos aqui de volta, que vai ser a virada do ano. Vamos deixar nossas considerações para o ano novo na sexta-feira. Forte abraço a todos. Até.